Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Esse nosso podcast tem o objetivo de conhecer pessoas que têm uma trajetória profissional, têm um caminho profissional e também falar de carreira, falar, né, de mercado de trabalho, falar de oportunidades de trabalho, tendo como foco tanto o jovem, né, que está começando no mercado de trabalho, buscando se entrar e se posicionar no mercado de trabalho, como também aquele profissional que está ali no meio da carreira, que às vezes quer, ou porque ficou desempregado, ou porque teve uma necessidade de mudar de carreira, ou porque quer mudar de carreira, aquela pessoa que quer se reposicionar. Mas também tenho falado bastante aqui nos nossos episódios com aquele profissional que já está, teoricamente, já estaria para aposentar, mas está começando uma nova carreira. E por isso eu vou receber aqui hoje uma pessoa chamada Fabiana Vieira, obrigado por ter vindo, eu já vou te apresentar aqui, que vai falar de qualquer que seja a sua posição hoje, ou você está começando, ou você está no meio, está mais lá no final, você vai passar pelas mãos da Fabiana, porque ela é uma especialista em recrutamento e seleção, que é a porta de entrada das empresas. Então, quero te agradecer por você estar aqui, Fabiana, e principalmente num sábado, né, que eu sei como é difícil, mas obrigado por ter vindo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e falasse, já começasse a contar um pouco da sua carreira, para a gente chegar a entender quem é essa profissional que está aqui. Primeiramente eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. É um tema que eu adoro falar, adoro conversar, porque é uma coisa que eu amo fazer. Como você já me apresentou, né, eu chamo Fabiana Vieira. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou de Volta Redonda. Estou aqui em Ribeirão vai fazer 5 anos. E nesses 5 anos eu já consegui aí fazer uma rede muito boa aqui dentro da cidade, né? A área de recursos humanos começou comigo, mas eu tenho uma outra história toda antes da área de RH, né? Então conta essa história pra gente. Eu queria fazer engenharia ambiental, porque eu queria ir para a Amazônia. Sonhos de infância, né? Já quis fazer várias coisas, já trabalhei em diversas coisas. E quando eu comecei a fazer o RH, né, o curso em si, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto e me dar tão bem quanto eu me dou hoje. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né, a não ser tratar com pessoas. Né? Então eu vim para Ribeirão, mas lá na minha cidade eu já atuava também na área de recursos humanos. Atuei em diversas empresas e vários segmentos diferentes, tanto na parte burocrática mesmo, do departamento pessoal. Sim. É a porta de entrada de muita gente para o DP, né? É o DP. Isso, e até mesmo assim, como as pessoas confundem o RH com o DP, quando você está numa empresa, quem é de RH é muito cobrado pelos funcionários, né, sobre entender das leis trabalhistas. Então, se até mesmo para você criar algumas ações dentro da empresa, se você de RH você não conhece as leis trabalhistas, as partes voltadas para o DP, você acaba sendo incoerente ali, né? Então você tem que ter realmente um conhecimento em ambas. Não que necessariamente você vai ser um generalista dentro da empresa ali, mas você precisa ter esse conhecimento para você também não patinar, né? E ter um diferencial dentro ali da empresa. Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, porque eu acho que é muito importante, né? Já discuti isso aqui algumas vezes. Existe uma confusão muito grande entre DP e RH, né? Até porque os dois lidam com os colaboradores da empresa. Só que assim, o DP ele tem aquele papel contábil, jurídico, né, da relação, né, a relação legal do colaborador com a empresa, e é muito comum você encontrar contadores, advogados trabalhando na área de DP, porque, né, tem toda uma questão tributária e legal aí. E a área de gente, né, de recursos humanos, ela é uma área completamente diferente no sentido daquilo que ela entrega, né? É o recrutamento e seleção, é o treinamento e desenvolvimento, é o plano de carreira, que são coisas muito mais humanas. É por isso que tem tanto psicólogo atuando, tem tanto educador atuando também. É uma área muito multifacetada, essa área de DPRH, né? Sim, é assim. E as duas realmente caminham juntas. Né? E a empresa em si, né? Todo mundo que está na área de liderança, eles são responsáveis pelas pessoas. Então, o RH está ali para ajudar, orientar, fazer pontes,
estratégias, mas saber lidar com pessoas precisa ser de interesse, né, e expertise de todo mundo ali dentro de uma organização. Até mesmo o dono de uma empresa. Você abre uma empresa e você não gosta de pessoas e nem de processos, então você está no local errado. Olha que interessante. Eu acabei de entrevistar agora pela manhã o Diego Aris, que é um profissional de TI. E ele contou exatamente isso que você acabou de falar. Ele falou assim, eu entrei como programador, né, gostava de computador, comecei como programador e de uma hora para outra eu virei encarregado, líder, coordenador, você pode dar o nome que você quiser. E eu entendi que eu precisava entender de gente, né? E ele hoje, há mais de quase 20 anos, ele trabalha como gestor de pessoas. Ele é um cara de TI, mas ele falou, não, eu sou um gestor de pessoas. É exatamente o que você falou, né? Todo mundo é líder, todo mundo que está num papel de gestão precisa entender de gente, né? Precisa entender, precisa ter empatia, precisa gostar do que faz e precisa entender as diferenças e estar junto ali com as evoluções e do mercado também. Não tem como, precisa se ter uma atenção muito grande na parte de pessoas ali. Então a liderança, ela tem que estar muito bem estruturada, muito bem treinada, né, e muito atualizada no sentido de como está o mercado hoje, né? Então você vê que tem uma grande preocupação das empresas em relação a conseguir boas pessoas para se trabalhar. Sim. E tudo mais. Mas não adianta também você colocar o melhor profissional, né, ali naquela empresa se ele não vai ter uma estrutura. Então, dentro da gestão de pessoas, não existe ações isoladas. Sim. Não adianta você contratar uma pessoa que tenha seja especialista naquele assunto, competência, né? que tenha competência, se ele vai chegar lá, não vai ter estrutura para ele trabalhar. É que você falou a questão, né, assim, tem a questão da estrutura, tem a questão dos processos bem claros, né, eles precisam estar claros, e muitas vezes há uma busca pela pessoa, mas sem a estrutura por trás. Eu quero entrar muito nesse assunto, mas eu queria voltar um pouco aqui nessa sua carreira, porque você falou uma coisa interessante, você tinha todo um sonho, né, ali da engenharia ambiental, e na nossa conversa anterior, para preparar aqui o roteiro, você chegou a começar uma formação nesse meio e depois migrou para o RH, ou foi direto, você já foi para a área de recursos humanos? Conta um pouco assim desse início. Por que eu te pergunto isso? Porque um dos nossos objetivos aqui é falar com o jovem, né? Uhum. E o jovem, quando ele está, meu filho tem 16 anos agora, e a gente discute muito isso com ele está sem saber o que vai fazer da vida, né? 1000 coisas que eles querem fazer, cada hora uma coisa diferente, né? E a gente percebe muito isso que você falou, de pessoas que começam por um caminho e vão por outro. Então eu queria que você contasse esse comecinho. Eu cheguei a fazer técnico em meio ambiente, fiz estágio, eu cheguei a receber proposta de trabalho, mas conforme as coisas foram acontecendo, foram tomando outros rumos, né? E tudo que eu fui fazendo durante a minha trajetória é o que eu uso hoje. Então, acho assim, independente da profissão que você vai escolher, você precisa ter algumas coisas que vão te acompanhar sempre. Então, por exemplo, eu trabalhei muito tempo como garçonete, trabalhei como recepcionista, florista, aquelas pessoas que fazem os arranjos nas mesas de festa. Já trabalhei de manicure. Tudo gente, né? Tem que se relacionar com pessoas. Tudo relacionado com pessoas. Então, tudo que eu fui aprendendo, né? O meu compromisso com eles, tanto que quando eu comecei a sair desse meio de trabalhar de garçonete, eu queria sair, chegava no final de semana, eu tinha que desligar o meu celular, porque todo mundo queria me chamar e me levar. Então, eu não conseguia sair, porque todo mundo queria, né? Sim. Queria me pegar para trabalhar, para chamar. Mas por quê? Porque quando eu ia para trabalhar, eu ia para trabalhar. Eu me dedicava, então eu tinha compromisso, eu fazia. Então, eu criei também ali em volta de mim uma imagem que as pessoas, quando lembravam de mim, lembravam que eu sou uma pessoa estudiosa, comprometida, uma pessoa que sempre quer mais. Então, eu venho de uma família simples, né? De uma família simples que, através de toda essa criação e de tudo isso que eu fui conseguindo e conquistando, eu fui tendo essas habilidades, essas características, né, esses valores que eu carrego comigo. Sim, olha, eu acho muito interessante o que você acabou de falar, por isso, né, assim, a gente às vezes fala, eu vejo muito, eu dou aula em graduação, e eu vejo às vezes o aluno no meio do curso falando, nossa, não era o que eu queria, perdi 2 anos,
Eu falo, não, você não perdeu. Qualquer coisa que você viveu, aprendeu, quem nós somos. Por que eu gosto de que as pessoas contem a história, né, Fabiana? Porque quem a gente é hoje é essa história, né? É essa história que a gente traz, né? Você conheceu aqui brevemente a minha esposa, e minha esposa foi criada dentro de bar, o pai dela tinha bar, ela foi garçonete durante muitos anos na vida dela, e hoje, né, ela chega, por exemplo, a gente chega num restaurante, a gente chega no bar, ela pergunta o nome do garçom, ela conversa com ele, e aí a gente tem um atendimento diferenciado, né? E isso vem de conhecer o outro lado, né? De saber. Então, assim, tudo que você vive, fica, né? Constrói quem você é, na verdade, né? E aí, essa migração, então, para a gestão das pessoas, você falou assim, olha, quando eu comecei, nem sabia que eu ia gostar tanto. Por que você tomou a decisão de ir para essa área? Assim, quando a minha irmã trabalhava numa faculdade, né? E ela falou assim, ó, tá abrindo um curso lá, turmas novas, e veio me falar. E eu nem sabia que tinha esse negócio de gestão de pessoas, né? Não fazia ideia. E eu fui lá conhecer. Achei interessante e comecei a fazer o curso, né? E como você estava falando em relação a coisas que a gente não perde, né? Igual, por exemplo, hoje eu uso o meu conhecimento na área de meio ambiente no próprio, na própria função, porque hoje tem a ESG, né? Sim, sim. Então, quando se começam a falar, isso para mim não é nada difícil, né? Não é nada novo, porque é algo que já está ali, eu E é um convivo. diferencial que você tem em relação a outros recrutadores, né? Porque às vezes a pessoa não entende aquele conceito ali, né? Isso. E o fato de eu ter lidado também com diversos tipos de público e de pessoas, isso também me ajuda na hora de fazer um recrutamento. Quando uma empresa vem me contratar e ela vem falar sobre algum cargo, né? Alguma coisa que eu já atuei, que eu já estava ali, então eu sei como que é do outro lado, então fica mais fácil ali eu conseguir lidar, né, e trabalhar. Até mesmo com a questão do meu trabalho social que eu faço aqui em Ribeirão. Que legal. Então, assim, Qual é esse seu trabalho social? o meu projeto ele chama Além do Currículo RP, e eu trabalho com pessoas em situação de rua. Então, eles estão dentro da casa de passagem, e eu vou lá e faço o desenvolvimento deles para que eles voltem ao mercado de trabalho. Sim. Isso é uma coisa muito legal, depois quero conhecer um pouco mais do seu trabalho, porque assim, é muito fácil a gente criticar, né, a pessoa que está naquela situação, dizendo assim, ela está ali porque quer, tal coisa, e a gente não entende que hoje talvez o currículo de papel não seja tão usado, mas ter um currículo, né, estar preparado para participar de um processo seletivo, né, eu sempre falo, né, Fabiana, eu quero sua opinião sobre isso depois, mas o processo seletivo, ele é inerentemente preconceituoso. Então existe assim, quem vem da faculdade boa é melhor do que quem vem da faculdade federal é melhor do que quem vem. Não é, nem sempre, às vezes não é. Quem trabalhou na empresa X é melhor do que quem trabalhou. Não é, né? Mas o processo seletivo, inerentemente, ele tem esses, não vou chamar de preconceitos, né? Mas esses pré-requisitos. E a pessoa está numa situação como essa já elimina ela de 90% dos processos seletivos, né? Sim, sim, verdade. A gente primeiro lida até com a situação deles, né? Porque eles já levaram tantos nãos também que eles vão ficando com uma autoestima bem baixa. Então a gente vai trabalhando aquilo ali junto com eles e tentando trabalhar isso também com as empresas, né? Porque hoje, mais do que nunca, precisa ter uma união entre as pessoas de uma forma geral, né? Porque tá difícil para todo mundo. Tá muito complicado. Tá difícil para a empresa, tá difícil para o candidato, né? Para a pessoa que está ali em recolocação, a pessoa que está trabalhando, tá difícil para todo mundo. Então precisa se ter uma união, né? Nós dentro das empresas e também a gente dentro da nossa própria casa. Sim. Então, se você tem uma família ali, onde todo mundo está junto, lutando pelo mesmo propósito, por mais que tenha dificuldades, a cruz fica mais leve. Mais leve, sim. Né? E mesma coisa ali na empresa. Então, o que falta é isso, né? A gente tem aqui os empregados, né? As pessoas que estão em recolocação e as empresas. E entre elas ali tem uma ponte. E essa ponte, ela está quebrada. Ela é quase um muro já, né? Ela está quebrada. Então, se os dois juntos não reconstruírem essa ponte, ninguém vai conseguir passar de um lado para o outro. Olha, eu
quis muito procurar alguém de recrutamento pelo seguinte, eu vivi 2 experiências na minha vida completamente diferentes, mas que me fazem gostar muito da área de recrutamento e seleção. A primeira delas foi assim, eu sempre fui um profissional da área comercial, né? Comecei lá como repositor de supermercado na Ambev, e fui crescendo, e virei vendedor, supervisor, gerente, tal coisa. E quando eu cheguei num determinado momento da minha carreira que eu tinha uma equipe muito grande, eu comecei a perceber que eu precisava entender de gente, né? E não só do negócio. E eu fui fazer um curso de pós-graduação em RH para poder entender do assunto. Nunca fui um profissional de RH, mas estou sempre fuçando o RH, porque eu acho que aquilo que você falou, né, a empresa é gente, são pessoas, né? Então estou sempre relacionado a ele, não sou um profissional de RH. E quando eu fiz essa pós, o meu TCC foi sobre recrutamento e seleção. Depois, passado alguns anos, nada fica, né, nada a gente perde. Eu fui convidado como professor a gravar disciplinas de EAD, essas coisas ali são todas disciplinas de EAD, e a primeira que eu fui convidado para gravar foi sobre recrutamento e seleção. Eu tenho uma disciplina de recrutamento e seleção que eu já gravei, já foi regravada 2 vezes já. E nunca fui um profissional da área, tá? Eu só sou um grande curioso, porque eu acho assim, se você recruta bem, se você seleciona bem, todo o resto fica mais fácil. Treinar fica mais fácil, né? Motivar fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. E a segunda grande experiência tem tudo a ver com isso que você estava contando agora, assim, no ano de 2016, 2017, até a primeira pessoa que eu entrevistei hoje, o Rogério, a gente estava falando sobre isso, o Rodolfo, desculpa, a gente estava falando sobre isso, porque nós nos conhecemos nessa época. Eu atuava muito no LinkedIn, postava muita coisa, e estava um desemprego absurdo, né? E eu fui postando coisas lá, e a gente criou um negócio que chamava Movimento Estrela do Mar, em que eu disponibilizava materiais, assim, para o cara fazer currículo, para se preparar. Esse livro ali do desemprego, a recolocação, ele é um livro que surgiu a partir dessas postagens. E você falou uma coisa que é mais pura verdade. Quando a gente começou a se aproximar dessas pessoas, a ideia do movimento era assim, você está empregado? Tem uma pessoa que está desempregada, você ajuda ela a fazer o currículo dela, tal coisa, e era isso que a gente fazia. A grande questão é a questão emocional, mais do que tudo. A pessoa que está desempregada, que é um pai ou uma mãe de família, né, que tem que pagar as contas de casa, que tem a família para cuidar, e que fica desempregado. Primeiro, ficar desempregado já é uma coisa que impacta, né, emocionalmente a gente, né? E você ir procurar o trabalho no momento em que o mercado estava completamente, né, fechado, poucas vagas, muito desemprego, houve não, né? E aquele não ansioso, que às vezes você fica 2, 3 semanas esperando por ele, né? E é muito interessante isso que você falou, porque assim, acredito, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o papel da recrutadora, né, da pessoa de seleção, não é simplesmente, né, pegar a vaga aqui e pegar a pessoa que é ser essa ponte que você estava falando, né? Sim, isso mesmo. E o que eu costumo falar com os candidatos, né? Do mesmo jeito que a empresa está avaliando você, avalie a empresa. Porque se não é bom para um, então não dá bom. Tem que ser bom para os dois, ambos. Tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para você. Quando eles vão na entrevista presencial, né? Fez a entrevista comigo, levo para a empresa. Eu falo, avalia, olha em torno, vê onde vai ser o local, a pessoa vai conversar com você, vê se é lá que você quer trabalhar pelo menos 5 anos. Se sua resposta for não, eu quero que você me fale que você não quer. Então eu já trato já com eles dessa forma. Se não for bom para os dois, não dá certo. Porque às vezes a pessoa está no desespero e ela quer pegar a primeira coisa, né? Isso. E o que eu tenho também, eu criei um curso também para os candidatos. Por quê? Com esse tempo que eu estou de carreira, eu vejo que com certeza absoluta para você, eu vou te falar aqui, que muita gente passa desapercebido pela gente. Muita gente boa. Muita. Porque não sabe se posicionar. Eu vejo, né, assim, eu quero entrar em alguns pontos que você falou, mas uma das coisas que eu percebi muito na época do movimento era assim, as pessoas, principalmente pessoas mais velhas, pessoas da minha geração,
elas tinham sido educadas para ter um emprego só na vida, né? E muitas delas ficaram 10, 15, 20 anos no trabalho e depois tinham que procurar emprego. E a pessoa não sabe se posicionar, ela não sabe participar de uma entrevista. Se falar para ela que tem que participar de uma dinâmica de grupo, então ela parece que tem um troço, né? E é o que você falou, porque o processo seletivo, e aí eu queria entrar um pouco mais no processo e ver a sua opinião sobre alguns outros pontos do processo seletivo. Às vezes você, como recrutador, você tem uma quantidade enorme de alguma coisa tem que te chamar a atenção, seja no currículo da pessoa, seja na fala da pessoa, seja no, né, por isso que, e é um questionamento que eu vou te fazer, eu me questiono muito dos processos seletivos baseados em inteligência artificial, tal coisa, porque o recrutador, ele tem um feeling, um bom recrutador, de entender quem é a pessoa, e a entrevista pessoal, ela para mim tem um valor absurdo, que eu vejo cada vez menos utilizada. Então eu queria que, voltando assim, nos focando no processo seletivo de recrutamento e seleção, né, são dois momentos diferentes, como é a sua percepção sobre isso? Você acabou de falar, olha, tem muita gente boa que passa. Com todas essas novas tecnologias que estão sendo usadas nos processos seletivos, não está passando muita gente boa, mais gente boa ainda está deixando de se destacar? Sim, eu acredito que sim. Tanto que por isso que eu criei esse curso que é bem acessível para as pessoas, justamente falando tudo sobre isso, né? Como você montar o seu currículo de uma forma estratégica, onde você vai usar ele para tudo. Ele vai ser a base para você usar para o seu LinkedIn, vai ser a base para você subir nas plataformas. E eu até abro, eu mostro para a pessoa entender, porque quando eu falo assim, descreve isso e isso, tem gente que não quer colocar, não quer escrever, acha, mas para que é tão óbvio? Né? Se é operador de caixa, o que eu faço? Opero caixa, né? Não, mas detalha o que você fazia lá, colocam palavras, porque quem está lá do outro lado não conhece você. Você não tem que fazer o currículo para você, fazer o currículo para outra pessoa. Aí eu ainda brinco com eles e falo assim, imagine que a pessoa que está lá do outro lado, a pessoa alienada, tá? Então, assim, ela não sabe de nada, ela não conhece a função, ela não conhece você, então escreve como se você tivesse explicando para uma criança de 12 anos, né, adolescente de 12 anos, a sua função. Eu tenho uma frase que eu falo na consultoria que é assim, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade, né? Mas é mais ou menos desse jeito. Então, e também a questão do posicionamento, eu falo em questão de tudo, igual, por exemplo, na minha família, e entre minha família e meus amigos, quando fala de recursos humanos, todo mundo lembra de mim. Fala de RH, a pessoa lembra de mim. Tanto que eu sou a Fabi do RH. Né? A minha mãe não sabe direito o que eu faço, mas ela sabe. Não, peraí, isso aqui é um negócio que a mãe faz, né? Então, a forma como a gente se posiciona com as pessoas também. Sim. Como que a gente se coloca nas redes sociais. Isso tudo vai, até a nossa foto do status do WhatsApp, tudo isso conta, porque como que você vai ser lembrado? É igual eu falo, todo mundo tem na família, às vezes, aquela prima que é mais saidinha, aquele tio que é pé de cana, né? Sim, sim. Então, é a forma que a gente vê eles, do mesmo jeito as pessoas veem a gente também. Então, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Porque, assim, se tem um tabu muito grande de indicação, queira ser indicado. Queira ser indicado. Nossa, uma pessoa que veio aqui hoje de manhã, acho que o Rodolfo falou exatamente isso. Ao invés de você reclamar que ali naquela empresa é só quem é indicado, tem de ser indicado, né? E você falou uma coisa interessante, Fabiana, que é a seguinte, eu sempre fui muito ativo, por exemplo, no LinkedIn, sempre gostei, de vez em quando eu fico meio afastado por outras questões, de vez em quando eu me decepciono um pouco com o LinkedIn, mas eu volto de novo. E eu nunca consegui ser ativo ou postar coisas no Instagram ou no Facebook, tal coisa. Por quê? Por causa disso que você fala. Assim, eu fui, ao longo dos anos, construindo uma imagem profissional. Eu sou o consultor, o professor, o autor. E aí eu falo assim, cara, mas eu vou postar um negócio aqui no Instagram completamente diferente dessa imagem. Não é que a gente não tenha que ter uma vida pessoal, não é isso. Eu só acho que a vida pessoal, às vezes, ela tem que estar mais privada, né? Exatamente, porque as pessoas misturam. E hoje a gente sabe, principalmente quando a gente fala de processos seletivos automatizados, utilizando inteligência artificial, que tudo isso está sendo captado, né, e está sendo analisado por esses sistemas.
Você falou uma coisa, né, naquele material que a gente foi trocando aí para poder conversar um pouco, que eu gostei muito da frase, né, que você fala assim, que você acredita muito no poder da transformação do recrutamento. Eu fui tentando resgatar isso para trás, né, entender isso um pouco, que é verdade, né. Às vezes, e várias pessoas que vieram aqui comentam isso, às vezes você trilha um caminho aqui, e aí surge uma coisa que faz assim com a sua vida, como aconteceu com você, né? Faz assim com a sua vida, e você vai para um outro caminho completamente diferente. E na grande maioria das vezes, do ponto de vista profissional, o que faz essa grande mudança é um processo de recrutamento, né? É você ter sido aprovado, ter sido escolhido, ter sido em um determinado processo de recrutamento que pega a sua vida e faz assim, né? Te transforma completamente. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do que é por que você fala que o recrutamento ele tem um poder de transformação, né, e conta causa, traz histórias para a gente entender isso. Bom, dentro da questão de recrutamento, né, a gente tem o recrutamento e a seleção, né? Então, o recrutamento é quando a gente faz toda aquela divulgação, né, para a gente atrair as pessoas ali, né? Então, nesse momento, a gente tenta trazer o máximo de pessoas próximas àquele perfil que a empresa está buscando. E uma das coisas que eu gostaria de pontuar também é que às vezes a gente não consegue colocar pessoas nas vagas porque às vezes a empresa está pedindo até coisas que às vezes na vaga nem tem tanta necessidade assim, né? Então, eu entro nas empresas, eu procuro entender o que ela realmente está pedindo, porque eu já fiz recrutamento para uma empresa que primeiro ela falou assim, que no anúncio dela, né, ela já tinha meses que ela estava tentando captar essa pessoa e não conseguia, e nisso eu peguei e fui tentar entender, né, aí ela foi me mostrar como que ela estava fazendo. Estava lá, que ela precisava de uma pessoa extremamente qualificada para a área comercial e tal, então as pessoas que olhavam lá, elas não se identificavam. Sim. A escolha de palavras. Porque assim, a pessoa não se identificava, porque era extremamente, então a pessoa já imaginava, nossa, vamos, né? Aí na hora que você viu o salário oferecido, a pessoa, né? Quem era extremamente não ia, né? Não ia de jeito nenhum. Então tem algumas vagas que elas são quase que impossíveis de serem fechadas, porque o salário não condiz com o que a pessoa está pedindo. Então, é realmente tentar entender o que dessa função, mapear realmente aquela função ali, e dessa função o que é negociável, o que não é negociável, o que eu posso treinar e o que eu não posso treinar. E começar a entender o nível que é aquilo dali, de experiência realmente da pessoa, e colocar os atrativos de acordo com aquilo dali. Eu vejo, eu não sei se eu estou errado, mas vou dar minha opinião. Porque é uma crítica que eu faço em outros aspectos nas empresas. Por exemplo, vou primeiro dar um exemplo fora do recrutamento para voltar para o recrutamento. Missão, visão, valores das empresas. Você vai lá na parede, tem lá um quadro. Nossa missão. E a grande maioria deles são todos iguais, todos copiados. E na prática, está lá, nosso valor. Valorizamos as pessoas. Aí você vai ver na prática o líder está dando porrada, nada dele. E eu vejo isso porque eu atuo como consultor em processos de organização de empresas. E eu vejo que é muito comum que você traga modelos de descrição de cargos de outras empresas, entra na internet, pega um modelo de descrição de cargo, traz, é isso aqui que eu preciso. É isso mesmo, eu acho que é isso que você está falando, né? É isso mesmo que eu preciso? Ou eu tenho que descrever o meu cargo, né? E aí, né, dá para entender um pouco mais o que a gente vive, né? Porque eu gostei muito quando você sugeriu o título, né, a dor dos dois lados, pelo seguinte: do lado da empresa, né, como um consultor que atua nas empresas, eu vejo assim, que dificuldade que está para contratar. Sempre foi complexo, mas agora está num nível de dificuldade maior. É lógico que existe uma relação mercado de trabalho, mercado de recursos humanos, às vezes tem muito emprego, pouco emprego, muita gente procurando, pouca gente procurando. Essa relação ela é diferente para cada cargo. Mas as empresas estão tendo uma dificuldade grande, né, de encontrar. A que você atribui? Você acha que é um pouco isso que você estava dizendo da empresa não saber exatamente o que ela está procurando?
Sim, também. A descrição, ela precisa ser baseada na cadeira vazia, né? Não tem como você, por exemplo, eu vejo empresas assim, eu quero uma pessoa que seja igual a fulano. Então, né, acho que nem se fosse um clone, um irmão gêmeo, não ia ser igual, não existe, né? Então, assim, às vezes, aquela pessoa que está naquela função, ela está além, né? Então, assim, por isso você não pode pensar na pessoa quando você descreve a função, você precisa pensar na cadeira vazia. Para esse cargo, o que precisa? Precisa fazer isso, isso e isso. Precisa entender de informática. Tá, mas o que ela vai usar dentro do pacote Office? Usa Excel? Pouco. Então, por que eu vou exigir Excel da pessoa? A história do inglês, para mim, é sempre uma coisa. Precisa de inglês. Mas vai falar inglês no cotidiano? Por que eu estou pedindo isso? E entender tudo isso, né? Até mesmo na questão da própria experiência. Então, às vezes, você não vai conseguir uma pessoa no mesmo segmento, né? Mas quais segmentos são parecidos? Óbvio, na área comercial, né? Qual segmento é parecido para que eu possa trazer uma pessoa que tem uma vivência muito próxima? Então, você tem que pensar, às vezes são pessoas que estão mais acostumadas com B2B, né, que são vendas de empresa para empresa, independente do segmento. Mas se forem pessoas também que trabalham com segmentos que são um ticket alto, dificilmente elas vão querer vir, porque elas estão acostumadas com uma comissão maior. Né? Então, tudo isso tem que se pensar. Então, a primeira coisa que a empresa precisa fazer é encarar a realidade. Né? É igual quando a pessoa está doente, ela só consegue se tratar quando ela vê e sinaliza que ela realmente está doente. Né? Você pega uma pessoa que ela é viciada, né? Eu sou enquanto ela não assumir que ela é uma pessoa que ela é viciada, ela não vai conseguir se tratar. Né? Enquanto as empresas não assumirem, né, e não colocarem o pé no chão e ver como que está hoje, né, e ficar muito menos choramingo, né? O pessoal choramingo muito, porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo era assado, né? Antes era assim, agora não é mais. Né? Na época dos nossos bisavós era de outro jeito, nossa época era outra, agora é outra, e assim vai mudando. E eu acho também, né, que o mercado, e até eu gosto desse nome, mercado de trabalho, porque, e mercado de recursos humanos do outro lado, são dois mercados, né, mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, porque ele tem uma dinâmica econômica do mercado, que é assim, se eu tenho muita gente procurando emprego e pouco emprego, a empresa exige mais porque ela pode selecionar mais. Se eu tenho muito emprego sendo oferecido e pouca gente procurando, eu não vou conseguir selecionar tanto. E isso muda, né? Muda porque a economia mudou, isso muda porque, por exemplo, a gente sabe que em cargos de TI hoje há uma falta de profissionais, mas em compensação em outras áreas há um excesso de profissionais, ou seja, cada mercado tem uma característica e às vezes a empresa quer ter o mesmo nível de cobrança em todos os tipos de cargo, e isso nunca vai ser verdade. E você falou uma coisa do mimimi, né, que eu quero entrar nesse assunto, que é o seguinte, primeiro o mimimi é assim, você já falou isso aqui, eu quero oferecer pouquinho e quero ter tudo do outro lado. Isso é muito comum nas empresas. Eu quero um profissional com essa experiência. Quanto você paga? R$1.800. Desculpa, não vai ter. E segunda coisa que eu vejo muito de mimimi, é uma coisa que eu estou vendo nas empresas, já discuti aqui várias vezes com outras pessoas, estou vendo na escola também, é o mimimi. Essa geração não quer trabalhar, essa geração não quer nada com a doença. E aí eu fico aqui do outro lado pensando assim, né? Que eu não gosto dessa coisa de falar mal de geração, porque toda geração que entrou no mercado de trabalho foi criticada pela geração anterior, que se sentia melhor do que a outra. E eu sempre questiono assim, mas por que você fala que ele é ruim? Porque o cara não quer, pensa em crescer, você está dando condição para ele? A nossa geração foi ensinada a aceitar qualquer coisa da empresa, e eles não, né? E eles é que estão certos, não somos nós. E aí eu queria que você colocasse esse seu papel, né, de consultora, porque também eu vejo no mercado de consultoria de RH, tem muitas empresas que não conseguem ter um profissional de RH dentro da empresa, né, não cabe, tudo bem, e usam as consultorias, o que é ótimo, concorda? Porque você consegue ter um trabalho especializado com um investimento menor. Mas eu vejo, principalmente na área de recrutamento e seleção, e aqui não é uma crítica generalizada, é uma observação como
quem é de empresa, que também entrega um trabalho muito assim, tá aqui os currículos. Você olhou esse currículo, aí você vai entrevistar a pessoa, por que mandaram essa pessoa aqui? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do mimimi que a gente está falando, mas também qual é o papel de uma empresa como a sua, né, uma consultoria de recrutamento e seleção, né, neste contexto, desse mercado tão difícil que nós estamos? Em relação às gerações, né? Eu vejo a geração X e Y reclamando da Z, sendo que quem criou a Z foi a X ou a Y, né? Então estão reclamando da gente mesmo. Então assim, mas quando você pega um jovem que teve uma boa criação que eu digo no sentido de entender os valores em relação ao trabalho, né? Onde o pai e a mãe não colocava ele, ficava o dia inteiro ele ou na TV ou no celular, mas ele tinha responsabilidade, compromissos dentro de casa, né? Foi tendo todo esse exemplo. Você pega um jovem desse, nossa, assim, ele decola. Sim. Decola, ele decola. Porque eles têm uma capacidade de aprendizado que é completamente diferente das gerações anteriores, né? Uhum. De empolgação, de sei lá, de propósito, que é diferente, né? E assim, mas porque na minha época e tal, mas será que na nossa época, se a gente tivesse as informações que eles têm hoje, a gente também teria tomado aquelas decisões e não a mesma decisão que eles estão tomando hoje? Sim. Eu, por exemplo, fui registrada, foi ter meu primeiro registro em CLT com 27 anos. Porque você trabalhava Porque eu trabalhava no informal, eu não via o quanto aquilo dali estava me prejudicando em relação a não pagar meu INSS, a não ter um FGTS, né? Eu não tinha ideia disso. Eu tinha a ideia de que, eu preciso trabalhar, preciso do dinheiro para pagar as coisas, mas eu não tinha noção de nada disso. Não sabia nem diferença direito, o que era CLT, o que era esse negócio, né? Eu via pessoas que recebiam o seu recibo de pagamento, né? Que aqui vocês chamam de olerite, lá a gente chama de contra-cheque. Sim, sim. E eles recebem e falam assim, nossa, mas a empresa captou meu dinheiro todo, não sei o que e tal. Mas por que não consegue nem entender o que é aquele desconto, para onde que vai, as vantagens que tem. Então, assim, hoje um jovem, ele já tem mais acesso a essas coisas, né? Coisas que a gente não tinha antes. Então, será que eu demoraria tanto tempo para aceitar trabalhar sem registro? Sim. Não, sabe que isso é uma coisa, isso é uma das coisas que tem me chocado atualmente, é você ver um discurso que está crescendo cada vez mais de assim, eu não vou ser CLT virou uma ofensa. Não é o CLT, isso é só um termo, né? O que você está falando assim, é um trabalho formal, é um trabalho em que você tem seus direitos respeitados, é um trabalho, eu tive agora essa semana numa palestra sobre a NR1, né? E as empresas estão todas desesperadas, né? Assim, o que vai acontecer? Mas quando você vai ver a norma, você fala assim, pô, a gente só está cuidando da pessoa, né? Porque tá todo mundo doente, tá todo mundo ficando estressado e a norma só fala assim, cuida da saúde das pessoas também ali, né, da saúde psicológica das pessoas também. E nesse eu queria sair um pouquinho do recrutamento e seleção, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção, e aí depois a gente volta. Você falou que mora aqui em Ribeirão há 5 anos, nós também. Nós nos mudamos para cá em um mês antes da pandemia, né? Então, pegou logo esse processo. E eu já morei pelo Brasil inteiro, inclusive já morei um pequeno período na cidade de Rio de Janeiro também, mas já sou mineiro, morei em São Paulo, moramos no sul, moramos no norte. E Ribeirão é uma cidade que é uma característica de cidades médias em geral, muito difícil de você fazer relacionamento, né? A cidade grande, as capitais, tem tanta gente de fora que todo mundo é forasteiro, então todo mundo se acha. Já as cidades pequenas, elas têm uma receptividade, as pessoas te recebem. A cidade média, ela tem um problema, e eu já morei em algumas, eu te falo, que é assim, você é filho de quem? Né? Qual a sua família? Que escola que você estudou? E você falou, não sou daqui, eu sou de fora. E aí, e você falou, não, mas nesses últimos 5 anos eu fiz um bom network aqui. E quando você falou da história de indicação, né? Ser indicado. Ser indicado é network. Primeiro, como aconteceu o network aqui, como é que você construiu ele e qual é o papel do network no processo de seleção empresarial, de seleção de candidatos? Bom, eu cheguei aqui na cidade
em plena pandemia também, né? Uhum. Então, o que sobrou para mim foi o digital. Então, eu comecei a procurar as pessoas e fui falando, porque assim é da minha característica e da gente lá do Rio também, a gente é Uhum. mais descontraído de chegar, falar com pessoas que a gente não Sim. conhece, né? E eu acho muito estranho, porque eu vou andando na rua, dou bom dia pra todo mundo, as pessoas até estranham, olham pra mim assim, quem é você? Não faça isso em São Paulo, tá? O pessoal acha estranho, né? O pessoal olha meio assim, bom dia, né? Quem é você? Nem te conheço, tá falando comigo? É. Então, eu fui procurando. Nisso que eu fui buscando, eu fui procurando, aí fiz uma live com um, fui indo, aí eu entrei num grupo de network, comecei, daqui a pouco eu já conheci várias pessoas e tudo fazendo online, participando de reuniões, até que foi no momento que a gente começou a ir no presencial. Eu comecei a ver os eventos que tinha. Uhum. E eu ia atrás, né? Igual, às vezes eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas eu não tenho oportunidade, eu não tive oportunidade. Mas a oportunidade, quem cria somos nós. Eu não tenho oportunidade de ter uma entrevista, isso. Tá, mas você tem um currículo? Você está enviando seu currículo? Enviando para um monte. Mas para quais empresas você está enviando? Para Uhum. quais vagas você está se candidatando? Tem pessoas que candidatam para vaga de estágio e nem está estudando. Então, assim, claro É que você não vai ser quantidade, chamado. não qualidade. Então, assim, claro que você não vai ser chamado. Uhum. Você nem está estudando, como você quer um estágio. Então, assim, eu fui conhecendo as pessoas e foi indo aos poucos. E é assim, é ser autêntico, né? E ser recíproco também. Porque eu vejo as pessoas muito querendo. As pessoas só Pedindo. querem. A pessoa só procura o network quando é para pedir. Só quer. E a pessoa nunca tem nada para te oferecer, né? Uhum. E quando a gente fala oferecer, não é oferecer muitas coisas, mas é oferecer uma curtida, um comentário, um Uma like, atenção, né? uma atenção, um contato. Então eu conheci uma pessoa que me apresentou para outra, que me apresentou para outra. Eu já sei, eu preciso de contatos de tal pessoa. Deixa eu ver, eu já sei para quem que eu vou ligar, para Uhum. quem eu vou mandar mensagem, né, eu sei qual rede social que eu vou entrar. Então, assim, é querer, é ir atrás e buscar, é ter propósito, é ser autêntico, né, e não querer sempre ficar muito copiando o que o outro está fazendo. A gente pode usar como inspiração, mas não perder a nossa essência e sempre ir atrás aos pouquinhos, fazendo para as pessoas, né, e de uma forma recíproca. Eu tenho um conceito do network, assim, o network você faz quando você ajuda primeiro, né, não quando você pede, né? E essa ajuda, é o que você falou, é algo simples. Quando a gente teve essa experiência do movimento Estrela do Mar, o que a gente percebeu? Qual que era a coisa mais importante que a gente dava para as pessoas? Não era o material, não era nada disso, era a atenção, né? Era ouvir a pessoa no momento que ela queria ser ouvida, porque às vezes é só isso que a pessoa quer, ser ouvida, né, naquele momento. E aí eu queria que você trouxesse isso um pouco, assim, porque você falou uma coisa que, de certa forma, até na sua profissão é até arriscado, né, porque você falou assim, aí eu viro para o candidato e falo, se você não gostar da empresa, me fala, porque, né, e teoricamente você recebe por colocar um candidato lá dentro, né? Sim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a questão do seu propósito, né, você tem esse outro trabalho também que é um trabalho voluntário, né, que mostra esse propósito que você enxerga realmente o processo seletivo, o recrutamento e seleção, além, né, do trabalho, como uma coisa de vida. E existe uma discussão muito filosófica que é assim, dá para ser feliz no trabalho, ou o trabalho é uma coisa, né? A gente sempre fala isso, né? No Brasil existe uma relação assim, primeiro o trabalho, depois a diversão, né? A origem da palavra trabalho, que vem, né, de certa forma do sofrimento, da obrigação. E você falou aí sobre a questão, né, da felicidade no trabalho, de certa forma, né? E da autenticidade também, que é outro ponto que você falou, né? Ser você mesmo, se você. E qual a relação disso com empregabilidade? Você acha que a pessoa que busca esse caminho de ser feliz naquilo que ela faz, ser autêntica, ela aumenta ou diminui sua empregabilidade? Não, ela aumenta. Ela aumenta porque a gente acaba atraindo, né? Então, assim, a gente vai atrair aquilo que a gente oferece. Uhum. Então, a pessoa ela consegue ser feliz no trabalho a partir do momento que ela consegue ter o seu autoconhecimento.
né? Então, porque tem a pessoa que ela não é feliz em lugar nenhum. Sim. Aliás, isso é uma das grandes crises da nossa época, né? Então, assim, a pessoa ela não é feliz em lugar nenhum. Então, você vê a pessoa reclamando, aí ela mudou de emprego, mudou de cidade, ela continua reclamando. Então, você começa a ver que o problema não é o ambiente ou o local, o problema está dentro dela. Então, antes da gente querer ir para um lugar feliz, um lugar maravilhoso e tal, a gente precisa realmente se entender, porque às vezes o local que você tá não é tão ruim assim, às vezes é você e não é o local. A grama do vizinho sempre é verde. Então assim, você vai olhar lá, tem aquela empresa lá, às vezes você vê lá no Instagram, aquelas empresas fazendo aquele monte de coisa legal, né, dinâmicas, um monte de coisa, eu quero aquela empresa, não sei o quê. Aí você sai dessa empresa, vai para outra, aí passa 3 meses, né, passa nem um ano, a pessoa já não quer mais aquela empresa, já não está mais feliz ali, mas às vezes não é nem o local de trabalho em si, mas é ela, né? Sim. Então a gente já começa aí. Então eu acredito que quando se fala da questão da NR1, né, de trazer todo esse conforto, justamente trazer isso para as pessoas, né? Até mesmo para que, se ela se conhece, ela vai entender qual o trabalho ela busca, ela vai entender qual é o propósito dela, ela vai entender qual o caminho que ela quer seguir para a carreira dela, ou pelo menos o que não fazer ela vai saber. Às vezes a gente se preocupa muito assim, o que eu tenho que fazer, e às vezes a pergunta a ser feita é assim, o que eu não quero fazer, né? Isso eu vivi na minha vida pessoal. Eu trabalhei muitos anos numa empresa que remunerava muito bem, que dava grandes oportunidades de crescimento, na qual eu cresci profissionalmente, ganhei muito dinheiro, mas chegou numa hora e falei assim, não é isso, não estou afim disso. E quando eu saí dessa empresa, todas as pessoas que eu conheci falaram, você é louco? Como assim? É o sonho da minha vida. Você ganhava dinheiro do caramba. Eu falei, bicho, vai lá e fica lá. Né? Não é isso que você está achando, né? A grama do vizinho sempre é mais verde mesmo, né? E eu queria voltar agora falando um pouco do recrutamento e seleção, assim, e a minha opinião, tá? Você pode me corrigir, porque você que é profissional do mercado. Mas eu sempre tive a impressão, estudando recrutamento e seleção, não recrutamento, que é o que você falou, né? Vamos separar as duas coisas. Recrutamento é atrair pessoas. Para atrair pessoas, a empresa tem que ter uma atratividade. Tem empresas que todo mundo quer trabalhar, tem empresas que nem todo mundo quer trabalhar. Ela tem que ter uma marca no mercado, ela tem que oferecer algo condizente com o que ela está pedindo. Isso é recrutamento. Do outro lado, a gente tem a seleção, que é o processo seguinte, que é agora eu vou escolher uma pessoa que se encaixa no perfil adequado da vaga, e hoje, muito mais do que só a vaga, a cultura da empresa, o tal do fit cultural, né, toda aquela questão, porque a gente sabe também que muitas pessoas não ficam nas empresas por causa da cultura da empresa. Então, isso é fundamental. E esse processo de seleção, eu sempre entendi ele como um processo assim, em que se criam padrões e que às vezes são bestas, mas que a empresa segue. Hoje pela manhã, o Rodolfo estava falando o seguinte, olha, eu trabalhei muitos anos no Itaú, e um dos critérios de seleção do Itaú para crescimento dentro da instituição era você ter feito uma faculdade de primeira linha. E eu falava, besteira do caramba, eu dou aula há muitos anos na FIA, como uma escola de negócio de primeira linha, e já dei aula em Unis, e tinha aluno maravilhoso do lado de cá e aluno péssimo do lado de cá, não muda nada, né? Não é a instituto, lógico, vai ter experiências diferentes, beleza, sim, mas o aluno, né, o que você falou, é o que a pessoa quer fazer, né, as decisões da pessoa. E assim, trazendo alguns pré-conceitos muito claros no mercado de trabalho, com a mulher que acabou de casar, com a mulher que é mãe, né? Eu vejo que eu acho absurdo. Uma vez eu ouvi de uma diretora de RH, uma coisa que eu fiquei assim, absurdo. Ela falou assim, não é que a gente não tem, que a gente tenha preconceito com pessoas acima do peso. É porque pessoas acima do peso custam mais caro para a empresa porque elas têm problema de saúde. E eu falei, né? Porque, e a pessoa é boa, ela traz resultado, né? Você vai contratar um magrinho que não dá problema na saúde, mas não traz resultado. E a gente tem várias dessas coisas, né? Tem a questão
da educação, tem a questão da formação, tem a questão das experiências, tem a questão de ser mulher, tem a questão de ser casado, tem a questão de ser mãe. Recentemente eu entrevistei aqui uma profissional de RH, a Gi, que é da Imediato, e ela veio falar sobre maternidade e carreira. O assunto nosso foi maternidade e carreira. E ela falando que muitas empresas não aceitam isso, né? Acham que aquilo ali é o final da carreira da pessoa. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de seleção, porque eu sei que você, como profissional de seleção, você tem que seguir os critérios que a empresa te coloca. Você ainda vê esse tipo de critério, eu não gosto da palavra preconceituoso, mas assim, né, que cria-se muitos filtros. Filtros, vamos chamar de filtros. Sim, é bem recorrente, e tem filtros que você fica até meio assim, por exemplo, signo. Sério? Signo? Signo. Filhos, né? Ou não pode ter filhos, ou não pode ter filhos menos de 2 anos. Uhum. Opção sexual, religião, partido político. Nossa, isso deve estar cada vez mais, né? Partido político. Então, assim, é desafiador também pra gente, porque às vezes você vê uma pessoa em potencial, né? E ela acaba ficando, né? Não passando dentro daquele filtro todo. Que não tem nada a ver com competência, né? Não. E o que eu costumo fazer? Eu vou fazendo todo o processo e eu vou mapeando todo ele. Então, na hora que eu chego lá para a empresa e falo, olha, já tem uma semana e a gente não conseguiu encontrar o candidato, mas eu tenho esse daqui. Só que eles não estão no seu filtro. São bons candidatos, tal, e começo a mostrar. E aí eu pego o currículo, né, o material de pessoas que são bem do que eles querem, mas eu falo, olha só a pretensão salarial dessa pessoa aqui. E começo a mostrar a realidade. Sim. Então aí a necessidade da empresa ali, ela começa a ficar mais flexível, né, e começa a ver que realmente, né, vai passar o tempo e ela não vai conseguir colocar, porque o que ela quer é algo que a exigência não existe, dela não né, existe. São coisas assim, eu preciso que a pessoa tenha o enneagrama tal, o signo tal, tem que morar em tal bairro. Signo eu nunca ouvi. De verdade. Sim. Eu imaginei, o que você falou aí, a história, por exemplo, de partido político, eu acho que hoje cada vez mais tem crescido, né? Infelizmente, que é uma besteira do caminho. Você falou a questão de religião, eu já vi isso acontecendo, já vi. Agora de signo, a questão do enneagrama, a questão, você quer ver uma que uma vez eu participei de um processo seletivo, eu tinha um problema que a minha mão suava muito. Depois eu operei, minha mão suava muito. Então a minha letra sempre foi horrorosa, porque eu não conseguia encostar a mão no papel, eu tinha que escrever assim. E uma vez eu fui reprovado por um exame grafológico. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver, a minha letra é ruim porque eu tenho um problema que a minha mão sua. E é absurdo, né? Sim, tem coisas que igual eu falo, quando a gente fala de pessoas, não é para ser tudo isolado. Eu não posso contratar uma pessoa só pelo teste DISC, só por ela ser uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais influente. Então são réguas, né, que a gente usa para ajudar na tomada de decisão. Igual, por exemplo, hoje de manhã uma empresa me deu o retorno de um processo que eles fizeram, era uma vaga urgente. Então eles falaram assim, então eu falei assim, então eu posso enviar os candidatos todos no sábado mesmo, porque eu sabia que eles não trabalhavam no sábado. Ela falou assim, não, a vaga é urgente, pode mandar que a gente vai vir só para fazer as entrevistas, tá? Aí deu horário, perguntei, como foram as entrevistas? Ela pegou e me respondeu assim, vieram todas, dentro do horário, todas muito boas, e agora eu não sei o que eu faço. Nossa, eu vou te falar, só de ouvir você falar que mandou candidatos e todos foram, eu já falo, gente do céu, porque a coisa que mais tem acontecido profissionalmente hoje na empresa é a seguinte, marcamos 4, não apareceu ninguém. Marcamos 4, apareceu um. Por isso que eu falo que às vezes o processo, o papel da consultoria é fundamental nesse sentido, né? Qual é o trabalho que a consultoria está fazendo, né? Para poder te entregar efetivamente as pessoas. Sabe que já tem 1 hora que nós estamos falando, né? Nossa, tudo isso. Não é impressionante? Assim, o tempo corre, tinha um tanto de coisa que eu queria falar aqui com você, mas por sábado à tarde, eu sei que você já me deu o privilégio de estar aqui, então eu queria
passar por alguns pontos que eu acho importantes a gente não abandoná-los, mas a gente já tem outras coisas para conversar. A primeira é o seguinte, você está falando dessa questão do recrutamento e desses filtros, gostei da palavra filtros. Você acha que, porque do outro lado eu tenho pesquisado muito isso, eu não sei se você participa da BRH, eu participo lá, e eu estou num grupo de estudo falando sobre inteligência artificial nas áreas do RH, e eu especificamente estou participando do grupo que fala de recrutamento e seleção. Você acha que nesse sentido as IAs, elas reforçam esses filtros ou elas eliminam esses filtros? Porque se diz muito dessa história, a IA ela não é preconceituosa, mas como você acabou de dizer, né, quem determina a estrutura da vaga, às vezes os filtros não é a IA, é a empresa, né? O que você acha dessa tecnologia, dessas mudanças tecnológicas que estão acontecendo? Então, não é a ferramenta, é quem está atrás da ferramenta, né? Então, assim, tem plataformas, tem a própria inteligência artificial mesmo que faz tudo isso, mas por trás dela tem um comando, né? Então, você pode contratar, tem uma plataforma lá, né, que não vou falar o nome, todo mundo reclama dela. Todo mundo reclama dela. Mas não é a plataforma, é quem está operando ela lá atrás. Porque ela tem lá os critérios para serem colocados. Quem vai colocar vai ser você, vai ser o recrutador, vai ser a empresa. Então, se você coloca muitas etapas, muitos filtros, muitas coisas, as pessoas vão ficar cada vez mais difícil realmente de passar. Né? Então, a inteligência ela vai ajudar, sim, muito, bastante. Né? Os agentes ali, quando você cria aqueles agentes ali para ele te ajudar, ele vai otimizar muito o seu tempo, né? Vai ajudar a fechar as vagas em menos tempo, mas é o comando, é você que vai dar o comando para ela. Eu tenho um amigo que trabalha com inteligência artificial, ele fala assim, a inteligência artificial é burra. Ela vai fazer o que você mandar ela fazer. Né? Os inputs que você colocar, ela vai fazer aquilo que você vai fazer. Tanto que eles falam que as pessoas vão ser substituídas e tudo mais. Mas não é que elas vão ser substituídas. Aquelas tarefas que são muito repetitivas vão se usar essas ferramentas para que essas tarefas sejam feitas, você fique na parte mais pensante. Sim. Então, o que vai tirar o emprego das pessoas são as pessoas que estão querendo fazer tudo muito superficialmente. Eu gosto muito desse exemplo, assim, lógico que a gente não pode comparar, são coisas completamente diferentes, mas é só uma metáfora. A gente está em Ribeirão Preto, você conhece aqui há pouco tempo, eu já vinha a Ribeirão algumas vezes antes. Ribeirão Preto há 20 anos, você tinha uma população flutuante aqui, porque na época da colheita da cana, isso aqui enchia de boia fria. Vinha 20 mil, 30 mil boias frias. E isso acabou, não existe isso mais. Mas quando você vai aqui, Ribeirão Preto virou um polo de inovação tecnológica na área de agronegócio, tem milhares de pessoas trabalhando. Só quem são as pessoas que estão trabalhando? As pessoas que têm essa capacidade técnica de lidar com a inovação no meio do agronegócio. Então, assim, não é que acabou com o trabalho, ele substituiu o trabalho, né? Todas as tecnologias elas fazem isso, né? A IA é só mais uma delas. Outra coisa que eu queria te perguntar, para a gente não deixar isso passar. Queria que você falasse um pouco desse curso que você montou, e depois eu quero o link dele para colocar lá na descrição, e desse trabalho que você faz, que eu achei muito legal, né? Assim, enxergar o recrutamento e seleção além, né, do que é só o trabalho, né? Às vezes a gente fica muito preso na atividade e não entende o impacto que essa atividade tem à sua volta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu curso e dessa sua atividade. Sim, o recrutamento e seleção, ele muda vidas ali, né? Quando você contrata uma pessoa, você está contratando uma família, né? Não é uma pessoa só. Tanto até no próprio trabalho social, as pessoas ficam assim, nossa, mas você faz tudo isso, e chega no final, converte só tantas pessoas, tão pouco, né? Mas não é uma pessoa que você está impactando, né? Você está impactando uma família inteira, quem está à volta de tudo aquilo ali.
Então, o recrutamento ali, ele é algo que é para realmente transformar, né? Então, você está dando uma oportunidade para aquela pessoa e para aquela família que está ali. Então, eu busco até também olhar o outro lado, né? Se eu estou lá na empresa, vou ser bem sincera aqui, eu estou fazendo recrutamento numa empresa. E conforme eu for tendo contato com ela, eu vejo que é uma empresa que ela é enrolada, que ela é desorganizada, eu jamais vou tirar uma pessoa que está empregada e colocar ali. Uhum. E às vezes a cultura da empresa é ruim, a cultura da empresa é, né? E você vai sentindo pela própria gestão, né? A pessoa que está te pedindo a vaga, o dono da empresa, você vai vendo. Então, assim, eu prefiro pegar uma pessoa que está desempregada, que tem ali as características, né, bem próxima ali, que já tenha trabalhado em locais parecidos com esse tipo de cultura, para poder colocar, do que tirar. Então a gente tem muito essa consciência, né, de eu não vou tirar uma pessoa de um trabalho, né, que ela tá ali bem ou mal, por mais que ela não seja 100% satisfeita, ela tá ali no trabalho dela. Porque quando a gente sai de um trabalho, a gente quer progredir, né, a gente quer ir para algo melhor. Se for para algo igual ou pior, até quando eu estou entrevistando o candidato, eu falo, mas você acha que vale a pena a troca? E é difícil você. Eu imagino que deva acontecer isso bastante, porque é engraçado, as empresas querem pessoas que estão. Parece que se a pessoa está empregada, ela tem mais valor do que quem está desempregado, é engraçado. Mas é difícil você, imagino eu, né, propor isso para a pessoa, né, saia do emprego A e vá para o emprego B, porque pode ser que não seja nada daquilo, né? Eu falo tudo isso, eu questiono isso, vejo se a troca realmente é o que você está buscando, analisa a empresa, analisa tudo, e eu analiso junto com ela, analiso a pretensão salarial, o tipo do trabalho, por que você está querendo sair dessa empresa, né? Aí eu começo a entender. Então, como é uma empresa que eu já conheço, eu vejo que o clima lá é bom, né? Igual, por exemplo, tem empresa que é ótima para quem é mãe, né? Então, por assim, isso aqui é interessante. Igual, teve uma vaga que eu até coloquei lá como descritivo, né? É uma vaga muito boa para quem tem que levar e buscar filho na escola. Sim, porque isso é um diferencial. Porque é um diferencial, né? É um diferencial. Então, eu trato dessa forma, né? Até mesmo a forma como chegar para dar o resultado para a pessoa também, né? Igual, por exemplo, as pessoas que foram fazer a entrevista hoje, né? Tô lembrando porque tá fresquinho. Foram fazer a entrevista hoje, né? Você vê, são ótimas candidatas, ótimas, tanto que a empresa ficou na dúvida. Agora eu não sei quem vai contratar, quem eu vou contratar. Aí a gente começa a avaliar todos aqueles pontos. Ó, o perfil dela é assim, ele é assim, é assim. O que você precisa para essa vaga? Quem que vai suprir a demanda que você está precisando? Né? Então, assim, e são pessoas que na hora que levar um não, às vezes vai dar uma murchada. Mas ela tá levando um não, mas não porque ela não é boa. É porque não se encaixou ali. Isso porque não se encaixou ali, mas vai ter. Então, assim, o que eu busco também é tentar fazer isso. E é o que eu falo também dentro do curso, né? Você está fazendo um processo seletivo. Aí, às vezes a pessoa fica assim, mas o recrutador não me mandou um feedback, não me falou. Eu falo com eles, ó, pode ser que o feedback vai demorar. Né? Não vai vir tão rápido. Pessoa fica ansiosa. Ela fica ansiosa, não vai vir tão rápido. Eu vejo que é uma grande reclamação dos candidatos. No LinkedIn está cheio disso. O pessoal do recrutamento e seleção não me deu uma resposta. Não me deu uma resposta. Isso eu acho que também tem alguma coisa que é reclamação, mas também tem uma falha, às vezes, dos profissionais de recrutamento e seleção de fazer isso, né? Ó, calma, né? Ou dar a resposta, ó, não deu, e não deu por causa disso. Essa é uma outra reclamação, né? Tá, não fui aprovado. Por quê? Né? Até para que eu possa melhorar, né? E você falou uma coisa sobre o seu trabalho voluntário. Quando a gente criou o Movimento Estrela do Mar, que nem fui eu que dei esse nome, não sei se você conhece a história, né, da Estrela do Mar, né? É uma fábulazinha que te conta o seguinte, né? Tava uma praia cheia de estrelas do mar, na praia torrando no sol, morrendo, e aí veio um menininho pegando cada uma e jogando na água, e aí passa uma pessoa e fala assim, o que você está fazendo, né? Ele falou, eu estou jogando as estrelas do mar no mar. Ele falou assim, o que adianta? São milhares. Ele falou, mas para essa aqui eu estou fazendo a diferença, né? Então, às vezes, tem milhares de pessoas precisando em situação de rua, mas para uma que eu fiz alguma coisa, para aquela pessoa mudou a vida dela, né?
Então é isso aí que é importante da gente fazer esse tipo de trabalho. Fabiana, eu vou, infelizmente, ter que, se a gente terminar, vou pedir para você, né, falar, se despedir, falar o que você quiser falar. Você já falou do curso, a gente vai colocar na descrição. Mas, assim, foi um papo muito bom. Eu vou encerrar ali depois. Um papo muito legal, porque eu acho que ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre recrutamento e seleção. A gente só passou por alto, né? Então, fique à vontade, pode falar. Verdade, a gente só passou por alto. Eu tenho muitos causos para contar, tem bastante coisa. E o que eu gostaria de deixar de recado, né, é que as empresas passem a colocar mais o pé no chão, né, e que os candidatos também passem a entender o lado das empresas, porque não é fácil empreender no nosso país. Né, então está um momento difícil para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente começa a ser mais empático, né, a gente começa a entender e trazer coisas melhores para ambos. E o profissional, ele tem que entender que a empresa, ela faz parte da sua trajetória, mas a carreira, ela é sua. Sim. Então, você não pode jogar para as pessoas a responsabilidade da sua carreira. Então, o que falta é um pouco isso, cada um representar o seu papel, né? E a empresa, ela tem que, ou ela treina, ou ela paga mais. Não tem outra coisa, não tem o que fazer. Né? Ou ela pega uma pessoa menos preparada e treina. Ou ela paga mais para pegar aquele profissional pronto. Aí você entrou na minha seara, que é a seguinte, que é treinamento e desenvolvimento. E eu vejo as empresas não investem em treinamento, elas acham que é custo. Né? Não, mas não é, porque qual que é o medo delas? Poxa, mas eu vou gastar, eu vou investir e a pessoa vai embora. Tá, mas você prefere ficar 10 anos com uma pessoa ruim ou 2 anos com uma pessoa que vai criar e fazer várias coisas, trazer bons recursos e boas estratégias para a sua empresa? Eu sempre falo isso, é melhor investir a pessoa ir embora do que não investir a pessoa ficar, porque aí é que é o problema. Sim. Bom, Fabiana, vou te agradecer demais, né? Foi um papo muito gostoso, porque eu gosto muito desse assunto, recrutamento e seleção, eu sou apaixonado por isso, e eu acho que essas, né, as experiências, cada pessoa que vem aqui é um aprendizado, né? A Fabiana contou essa história, né, muito parecida com a minha, nesse sentido de vir de uma família pobre e o que muda a vida da gente é educação. Eu tenho uma dor hoje das pessoas falarem, a educação não é importante. Eu falo, a educação tirou a minha, os meus irmãos de um bairro extremamente pobre, nos deu a oportunidade de viver vidas ricas, no sentido não de dinheiro, mas ricas de experiências, de conhecer o Brasil, de conhecer o mundo, né, e eu acho que a educação é fundamental nesse sentido. E a Fabiana veio para falar de recrutamento e seleção, mas falou disso também, né? E falou dessa questão, né, de o que é o recrutamento e seleção, mais do que como uma atividade, mas como algo que pode mudar vidas das empresas, né, quando você recruta bem uma pessoa, e das pessoas quando elas estão no lugar certo. Porque quando a gente está no lugar certo, né, a gente vai com muito mais decola. Então, foi um papo muito legal. Vou com certeza convidar a Fabiana para voltar aqui para a gente conversar de outros assuntos. E esse é o nosso objetivo aqui no Somos Brasil, né? O nosso objetivo é conhecer pessoas diferentes que trazem conteúdo, que trazem coisas legais para você que está entrando na sua carreira, para você que está no meio da sua carreira. Eu ia te perguntar sobre isso, não deu nem tempo, né? Sobre quem está mais para o final da carreira, mas quer se repensar. Esse o nosso objetivo, é sobre isso que a gente fala aqui. Então, se você gostou, siga aqui o nosso canal, assista os outros vídeos, né? Então, até o próximo.